Fala pessoal do canal Conquistando com a Dani, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, feliz 2025, né? Um ano aí de muita saúde, muita paz, prosperidade para todos nós e oportunidade de trabalho. Então aqui mais um vídeo, tá? Em 2024 eu fiz um vídeo falando sobre os comentários dos inscritos no canal, das pessoas que participam do canal, do grupo, dos alunos, enfim. Então, lendo os comentários aqui das pessoas do canal Concursando Cadani. Então, hoje vai ser esse vídeo, vou ler o seu comentário. Então, comente aqui no vídeo. Lembrando que o canal Concursando com a Dani é um canal de oportunidade de trabalho, falamos de concursos, de editais, temos provas, simulado de provas de agente comunitário de saúde, de agente de combate às endemias. Também temos outros simulados. Se você quiser, eu pesquiso aqui e coloco aqui para você, se eu achar, né? Porque tem algumas bancas que não liberam a prova. Então, aqui é um canal de oportunidade, de reflexão, de estudos, de. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Te ajuda também aqui a comunidade, as pessoas se ajudam. Teve um. Tem pessoas que vão fazer concurso ou vão fazer processo seletivo e tem dúvidas, ficam na dúvida, ou percebe que determinadas pessoas moram próximos, aí marcam de estar fazendo junto, ou sei lá, de fazer um grupo no WhatsApp para poder trocar ideia. E aqui também é esse o objetivo, né? Eu não faço grupo de WhatsApp, tá, gente? Eu não faço grupo de WhatsApp porque dá muito trabalho ficar ali monitorando, administrando. Mas tem pessoas aqui que podem, né, fazer o grupo do WhatsApp ou pela conversa, porque assim, a prova é de uma região, de um local. E aí, conversando, as pessoas vão ali se encontrando, vão se ajudando também. Tem muitas ajudas aqui, um vai ajudando o outro. Esse o objetivo do canal, é um canal aqui de prestação de serviço, né? Um canal de acolhimento, de tirar dúvidas, que eu poder estar ajudando vocês e eu tiver a certeza de algo, coloca aqui. O que eu não sei, não sei, não tem como eu colocar, não tem como eu chegar aqui e inventar, não vou inventar nada. Então, aqui um vai ajudando o outro, eu esqueci o nome do canal que está aqui. Eles estão trocando informação. Alguém que passou no concurso, mas isso não foi só uma pessoa, não. Foram outras, várias pessoas, porque tem conversas dentro do comentários, né? Tem um comentário ali, depois vai ter umas conversas. E aí as pessoas passam no concurso. Quando a gente passa no concurso, por mais que esteja lá no edital, as documentações, tudo direitinho, a gente tem uma certa dificuldade, né? Ou até mesmo porque, eu sou de uma cidade e passei para um concurso para outra, e aqui no canal tem uma pessoa daquela cidade, a gente pode pedir uma ajuda também, aquela pessoa vai ajudando. Não, aqui é assim, assado, faz isso, vai de ônibus, vai de avião, vai de metrô, vai de trem, enfim. Dá para você fazer o percurso andando, ou é perto da sua cidade, não precisa fazer mudança. Então, aqui a gente se ajuda bastante, tá? Lembrando que você tem que dar prioridade na sua vida, né? Estamos no ano de 2005. O que você quer? A gente quer uma vida melhor. Todos nós queremos, né? A gente alcançou um objetivo, depois outro, e assim vai, até um dia que a gente não vai estar mais aqui nessa terra. Então, a gente só consegue ter uma vida melhor através do estudo, tá? Não é estudo só para o concurso, o estudo é para a vida. O empresário ele tem que estudar para ele desenvolver, para dar o desenvolvimento da sua empresa, o empreendedor ele tem que estudar para o seu produto, os seus serviços, todo um professor, um médico, até um representante do governo, né, um prefeito, do executivo, um governador, por mais que pareça que não, eles. Fulano se elegeu, entrou, é prefeito, mas ele não estuda. Ele pode não estar estudando a parte teórica, mas ele tem um estudo ali de como trabalhar com pessoas, de como desenvolver uma atividade voltada para a população, né? Vai ter que entender ali o regimento, as normas da prefeitura, até para desenvolver um bom trabalho. Então, tudo na vida, quando você quer melhorar, você tem que ter o estudo. Não tem como você ter estudo. E tudo na vida tem uma regra, né? Tudo tem uma regra, tem um regulamento. Então, se você quer ir para uma empresa melhor, vai ter um regulamento da empresa melhor, vai ter a cultura da empresa melhor. Lá, você quer ir para a área militar, tem um regulamento militar. Área científica, científica. A área de humanas, e assim vai.
Se você não lê, até mesmo uma pessoa que é assim, motorista, ele tem que estudar, ele tem que ter carteira de motorista. Ah, eu dirijo desde criança, meu pai me ensinou. Mas se você não estudar, não passar na prova lá de motorista, se você não estudar o percurso que você vai fazer, fazendo assim de qualquer jeito, o horário que é melhor e tal, não vai dar certo. Então, tudo na vida, você quer melhorar, você tem que ter os estudos e você tem que entender a regra daquilo que você quer alcançar. Então, aqui é isso. A gente entender a regra. Claro que a regra são muitas vezes extensas, não tem como eu ficar falando aqui, mas a gente dá uma luz em. Eu dou uma luz aqui, ou as pessoas vão ajudando aqui. Por exemplo, aqui no canal eu recebo muita mensagem, Dani, quanto que é o salário de determinado cargo? Gente, não sei, são muitas prefeituras, são muitos cargos, tá? Eu creio que até o prefeito do determinado município, de uma prefeitura, nem ele saiba o salário de todos os cargos, né? Imagine eu. São muitos os cargos, então não tem como eu saber o salário, até porque, vou dar um exemplo aqui, área de professor, magistério. Tem pessoas que são contratadas e tem pessoas que são concursadas. Então, as que são contratadas normalmente recebem menos e não tem benefício, dependendo da prefeitura. As que são concursadas têm alguns, recebem mais e tem alguns benefícios aí, e tem casos que os dois recebem. Mas, assim, pense, se eu for conversar com uma professora que é contratada, ela vai falar que recebe pouco, dependendo da prefeitura, né? Vai falar, eu recebo muito pouco. Aí, se eu for falar com uma professora concursada, que tem estudo, tem doutorado, tem mestrado, fez aqueles cursos que a prefeitura oferece, tem anos de casa, começou bem cedo como professora, na adolescência, ou com 18 anos, agora já está com 30 anos, então ela vai falar que recebe muito bem, né? Mesma escola, mesma função. Então não dá para você ficar ali pegando informação com uma pessoa vai falar a informação que ela tem. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu quando trabalhava na prefeitura, a prefeitura paga pouquinho, né? Salário família. Na época, quer dizer, na época não, quando eu não tenho filho, mas na época que eu estava trabalhando lá, as minhas amigas antes não tinham filho, na época, eram minhas amigas, elas não tinham filho, não recebiam salário família. Aí elas engravidaram, e aí quando tiveram o bebê, o RH pediu para levar o certidão de nascimento, porque ela iria receber o salário família, né? Pouquinho, né? Mas elas recebem. Aí somando o salário família, com o meu salário, elas recebem mais que eu, né? Porque eu não tinha um salário família. Aí as crianças crescem e tem o auxílio creche. O auxílio creche vai dar somar um auxílio maior do que o meu. Eu não tenho auxílio creche. Tá? Aí agora vamos dizer que tem plano de carreira. Eu tenho nível superior, ela não tinha, então eu receberia mais por ter nível superior e ela não. Então é difícil de você ficar conversando com pessoas que cada pessoa tem a sua realidade. Né? Uma pessoa vai falar de uma coisa que ela vive em si, a outra vai falar outra. E uma empresa, aí você tem que ir lá no site da prefeitura, ver a parte de né, dos funcionários, os ganhos, etc., e ver se eles normalmente disponibilizam, né? Isso vai ser um geral, um apanhado geral. E às vezes a pessoa está também em cargo comissionado, né? Tem pessoas que, a enfermeira lá do posto e ela agora virou supervisora, em cargo comissionado, ela vai ganhar mais. E aí eu vou conversar com uma enfermeira, eu vou conversar com ela pensando no cargo que ela tinha antes, não tem como. Ah, mas você está ganhando mais por quê? Porque você entendeu, você vai logo, você tá ganhando mais porque ela está com outra função, tá, gente? Então, dentro lá do posto, a supervisora vai ganhar mais. Então, a gente tem que entender isso, tempo de casa. Na época, eu somei quase 10 anos, não, perdão, quase 7 anos, aí tem um triênio, e aí somava um valor a mais de quem estava entrando, que tinha menos tempo de casa, tá? Então, não tem como dar esse valor fechado. Tem um vencimento, o vencimento é esse aqui, tá? E pega o edital anterior. Poxa, vai mudando, né? O salário vai aumentando um pouco, mas vai aumentando. Não tem como ficar comparando com o edital anterior. Até porque vai mudando algumas coisas. Então, gente, é assim. E aí as pessoas que estão na prefeitura atualmente vão ali dando uma luz, né? Mas é aquilo, tem a fala dele. Uma pessoa, ó, outro exemplo é a questão da passagem, tá? Quando eu trabalhava, eu não tinha direito de passagem porque eu trabalhava perto de casa. Aí, hoje em dia, mesmo as pessoas trabalhando perto de casa têm direito à passagem. Na minha época, não tinha esse direito. Agora tem. Então, se eu for falar, aí se a pessoa for me perguntar e eu não tivesse mais contato com o pessoal, eu ia falar, não tinha direito. Mas como eu ainda tenho contato, aí, nossa, agora a gente recebe passagem, mesmo morando perto de casa. Então é isso. E aí também, tem gente que vai de carro.
o trabalho recebe um auxílio transporte diferente de quem vai de ônibus. É difícil de estar dando fechar, dar esse fechamento. A minha dica para você é: você quer fazer concurso, você quer ou emprego, ou qualquer coisa, estude, se prepare, leia o regulamento, leia as regras. Quando você passar, aí você vai estar lá o vencimento, né? R$ 2.000. Você sabe que você vai ter que receber ali R$ 2.000, tá? Os R$ 2.000 tem que estar certo. Depois que você entrar, aí você vai ver se você vai ganhar X, Y, Z, com gratificações, tem gratificações. Ah, eu terminei um curso, esse curso ele vai somar ali. Tá, isso é para depois, gente. Tem pessoas que nem fizeram a prova, nem se inscreveram, estão antecipando e desanimam um monte de gente por antecipação. Tá? Então, aqui o objetivo é ajudar, as pessoas se ajudam, tem coisas que eu não consigo responder, principalmente essa parte aí de financeira, tá? É difícil responder as partes financeiras, como disse, tem pessoas que têm carro comissionado, mas ainda continuam lá dentro fazendo a mesma coisa, mas está lá como supervisor, tá? No meio que a carteira dele mudou. Então, não tem como, né? Ou então, minha colega que tem 3 filhos, aí ela recebe salário família de 3 filhos, aí tem o auxílio creche, o salário dela vai ser maior que o meu, tá, gente? Então, aí tem um contratado que recebe menos e às vezes recebe em data diferente, e aí o contratado sempre vai falar mal, né? E tem o cara lá que já é concursado. Então, é diferente nas falas, tá? Fique ligado nisso, porque às vezes a gente deixa de fazer, ter oportunidades de estar fazendo um processo seletivo, de concurso e tal, porque a gente fica ouvindo pessoas erradas, ou você ouve uma coisa, mas não entende o contexto. Ah, você é contratada? Então contratado realmente é essa situação. Você passou no concurso? Às vezes a pessoa nem passou no concurso e falou que passou, tá, gente? Tem isso. Às vezes a pessoa não passa, não, eu passei, e tá contratada lá só pra. É uma coisa de status. É, status, você tá fora, você não sabe, então a pessoa, sou concursada. Às vezes nem é. Às vezes é contratada mesmo. E assim, aí a pessoa que tem. Eu esqueci de um auxílio, que é a pessoa para chegar no local, eu esqueci o nome desse auxílio. Mas uma pessoa que trabalha numa região de periculosidade, de perigo, ou uma pessoa que trabalha numa região que é de difícil acesso, aí tem esses auxílios. Aí você não pode comparar, não tem como comparar, não tem como fechar. Veja o vencimento. O vencimento desse cargo é isso. Tá? Aí tem plano de cargo carreira, aí tem os benefícios, cada um vai ter um benefício se tiver de acordo com as condições lá do benefício. Dá um exemplo bobo aqui. Quem tem nível superior de administração vai ter um benefício aí de R$ 500, né? Aí como que eu vou falar? Se nem todo mundo tem faculdade de administração no cargo de auxiliar administrativo. Entrou como nível médio, mas quem tem a faculdade vai ter um benefício de R$ 500. Aí, se tiver doutorado de R$ 2.000, aí eu vou conversar com um cara que tem um doutorado e vai falar, nossa, eu ganho muito bem. Aí o cara que só tem o ensino médio, poxa, eu ganho uma porcaria. Às vezes nem ele sabe que o amigo tem doutorado, né? Porque uma coisa é RH, não é uma coisa que você precisa ficar falando no seu trabalho, eu tenho. Não precisa, você vai lá no RH, ou normalmente é o nosso supervisor, tá? Eu tô falando das minhas condições de trabalho, condições de trabalho que eu conheço. Vai chegar para você, você tem que comparecer ao RH, porque já deu tempo, você passou para saber se você tem algum estudo, ou você não pode chegar para o seu supervisor, tem uma faculdade aqui, será que eu vou ter alguma bonificação por isso, tal? E aí você vai lá, entende, não tem como, tá? E é isso, estou passando esse recado aqui porque foram muitas as mensagens que eu recebi sobre isso. E aí, não vou ficar falando um por um, porque é muito repetitivo e é muita informação para passar, então vou passando esse vídeo aqui para vocês entenderem que não tem como eu fechar essa questão, tá? Algumas pessoas vão até auxiliar, mas dentro do grupo que eu participo, até de professores, cada professor tem da mesma prefeitura, são da matrícula da mesma prefeitura e cada professor tem uma fala. Eu não recebo isso, eu recebo aquilo, mas aí eu tenho isso. Mas por quê? Cada professor tem a sua realidade, cada professor tem a formação para entrar ali, para ser licenciado, né, para ser ali, exercer sua função, mas depois continua a formação, gente. Tem gente que para. Tem gente que parou, não quer fazer mais. E aí vai receber aquilo ali. Vai aumentando aos poucos. Tem gente que vai estudando e a prefeitura vai pagando quem estuda mais. Ou quem tem outras questões aí. Tá? Então a gente tem que prestar atenção. Então vamos lá, vou ler os daqui. Vou ler os comentários que estão aqui. E os comentários que estão aqui começam com George me desejando feliz 2025, muitas aprovações. George Araújo, 6871. George está sempre aqui, um grande beijo, George.
feliz, George, um feliz ano novo para você também. E George está sempre aqui. Um grande beijo, George. Aí tem um Select Sundown, é isso? Seu trabalho é fantástico, tudo de bom para você e sua família. Um abraço. Um abraço para você também, feliz ano novo. E também temos o Dicas Nacionais Brasil 928. Dica Nacional Brasil, que também sempre dá uma força para o canal. É de Nova Iguaçu, então um grande beijo aí para o pessoal de Nova Iguaçu, o pessoal de Nova Iguaçu que de muitas expectativas de muito concurso. O pessoal da Baixada também, um grande beijo para vocês. Vocês que são aqui, fortalecem muito o canal Conquistando com a Dani. E ele colocou várias mensagens. Eu vou ler algumas, que ele colocou muitas. Olha aí, dicas nacionais de concurso, fortalecendo o canal Conversando com a Dani. Aí, ó, estamos de olho aqui, Dani, nos concursos para Nova Iguaçu. Saiu um agora, né? Está previsto para a área da saúde. Será que terá para agentes de endemias? Ou para agentes de saúde, maqueiro, que é o que mais ele se identifica. A gente está esperando da área da saúde, ainda não saiu. Espero que tenha esse. E aí vai. E aí ele fala sobre o Salmo 93, né? O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Falando que está pegando bastante dicas no canal. Um beijo aí pro pessoal. Tá mandando um beijo pro Brasil, para Nova Iguaçu. Um beijo de novo pro pessoal do Nova Iguaçu. Aí ele está agradecendo pelas dicas, orientação e tal, que você tem ajudado bastante gente. As pessoas estão estudando dica de concurso, tá, agradecendo pela ajuda e orientação. Gente, eu sou professora, tá? Então, como professora, eu sou professora, pedagoga, então minha função é essa, tá? De tá, isso desde quando eu era adolescente. Desde quando eu era adolescente, eu sempre tive essas orientações. Sempre fiz isso. Independentemente de. Tem pessoas aqui, por exemplo, na época que eu terminei o ensino médio, eu estava estudando para concurso, porém, como eu não tinha dinheiro, eu queria fazer as coisas, né? E meu pai não me dava dinheiro, então a gente tinha que trabalhar. A gente tinha que trabalhar e o trabalho não dava tempo de estudar, porque antigamente, na minha época, não tinha internet. Não tinha essas coisas assim, gente. Isso já tem bastante tempo. Então não tinha essas coisas assim. Então para você ter noção, para eu saber de concurso, eu tinha que ir no jornaleiro comprar o Folha Dirigida, que na época era muito caro Folha Dirigida. Folha Dirigida era muito caro, era um jornal caro para a época. Então eu tinha que juntar um dinheirinho, comprar o jornal do Folha Dirigida e ler o que tinha lá de concurso. Às vezes, muitas raras vezes, saía na televisão, mas era muito raro sair mesmo. Às vezes tinha uma propaganda, não lembro de um preparatório, era mais propaganda de preparatório militar, né? Você que quer entrar, aí aparecia aquelas propagandas. Então, época de colégio, estudei em escola pública, e não foi uma escola não foi uma escola boa para nada, tá? Não foi, mas a condição dos meus pais não tinha condição de pagar a escola particular, a escola era perto de casa. Naquela época também não tinha passagem de graça, olha só, não tinha passagem de graça. A gente entrava pela frente, eu nunca peguei ônibus, quer dizer, peguei sim, quando eu estudei na EPIC, eu tive que pegar o ônibus. Mas nos fazendo o segundo grau, o ensino regular até o segundo grau, que eu tenho 2 segundo grau devido à formação de professores. Eu não pegava ônibus, era perto de casa, eu ia andando. Era coisa de 5 minutos perto de casa. Mas tinham pessoas que vinham de longe. Então a gente não, a gente tinha, eles tinham que botar o uniforme do colégio. Tinha muito motorista que implicava com isso. Vocês que eram dessa época aí, a gente tinha motorista que passava, tinha motorista que ficava implicando, essa blusa, você é aluno mesmo, não sei o quê. Eu lembro que tinha uma auxiliar de portaria, que às vezes ela levava o pessoal no ponto de ônibus e falava lá com o motorista e o pessoal deixava entrar, tá? Não era fácil, não. Aí teve um movimento aí depois veio o cartãozinho, aí eu já estava no EPIC, já estava no final, já veio o cartãozinho, eu usei até pouco cartãozinho, que aí a pessoa, mas tinha que usar a camisa, que tinha aluno que não usava camisa, o motorista implicava, né? Não, não pode, você não está usando a camisa, tem que usar o cartão de estudante. Então, e a escola, assim, por isso que é bom ter um estudo de qualidade desde você que tem a oportunidade de dar isso para os seus filhos, dê. Porque a escola não era a maioria, mas os alunos não queriam nada com a vida, são poucos que queriam. É uma escola muito grande, muitos alunos, mas eram, sabe, as pessoas não tinham uma visão, eram poucos os que tinham uma visão.
E a escola de pessoas pobres, né? Não tinham pessoas ricas ali. Às vezes tinha uma pessoa de classe média, que às vezes o pai perdeu o emprego, ou faleceu alguém da família que tinha o financeiro maior, e aí ia para a escola, até achava, estranhava, né? Nossa, meu Deus. Então, como eu já era daquele ambiente, para mim não era nada estranho. Porém, não, né, a gente quer uma coisa melhor. E aí, não tinha muitos estudos ali, né? O pessoal não tinha essa visão. O pessoal pensava o quê? Trabalhar, McDonald's. Poxa, o que o pessoal fazia 17, 18 anos? Vou ir para o McDonald's, porque é mais fácil de entrar. Né? Vou lá trabalhar no McDonald's. Lojas, eram lojas McDonald's, vendedores. É o pensamento das pessoas lá, para você ver. Olha como é que era o pensamento. E alguns falavam de concurso, mas assim, quando a gente falava de concurso, era tipo, nossa, como que você vai fazer concurso? Primeiro que é caro, segundo que a gente não tem base de estudo, terceiro que tem que acompanhar, a gente não tem esse acompanhamento, na época a gente tinha que ir lá na prefeitura ou ir na instituição para ver quadro, para ver as datas, ou então a gente tinha que correr atrás, literalmente. Eu não sei se vocês lembram, o vestibular não tinha o Enem. O vestibular era escrito eu não sei porque quando eu fiz da UF, aí a primeira fase era marcação, era prova objetiva, e tinha a segunda fase que era prova escrita. Tinha a segunda fase que era prova escrita, que era de acordo com o cargo. Não tinha o Enem, né? Então, aí eu até passei e tal, mas para estudar você era o dia inteiro, e aí você tem que pagar passagem, que como eu te falei, não tinha passagem. Você tinha que pagar passagem. E aí meu pai não ia dar dinheiro. O objetivo do meu pai é nos dar o básico, que é a casa, a comida, a roupa e a alimentação, né? E isso ele não tinha condições de dar. Então, também não tive condições de fazer o curso, porque era o dia inteiro. O dia inteiro tinha que ficar lá no colégio. E aí, quem teve condições era o pessoal lá da Zona Sul, o pessoal mais rico, né? Tiveram condições, ou as famílias. Naquela época não tinha pobre, vou dizer assim, do pessoal que andava, que eu conhecia, que andava comigo, acho que só três passaram, porque a família entendia que fazer o esforço para o filho estudar na UF era mudar de vida, tá? E realmente eles mudaram. E os meus pais, eles. E olha que meu pai ele é funcionário da prefeitura, mas na época dele não tinha concurso, olha só. Então, meu pai não entende essa necessidade do estudo, tá? Mas depois, ele entrou sem concurso na época, porque não tinha. Mas, porém, contudo, todavia, ele mesmo como auxiliar administrativo da prefeitura, ele teve que fazer, que ele não tinha nem o ensino médio. Ele acho que não tinha nem o ensino fundamental. Ele teve que fazer o ensino fundamental e ele teve que fazer o ensino médio. Por quê? Por causa para aumentar o salário dele e devido à condição do cargo dele, que era ensino médio. Mudou. Então ele teve que estudar tudo de novo. Claro, ele estudou, passou ali, né, não foi para fazer concurso, foi para garantir o cargo dele, essas mudanças que tem aí, ele teve que estudar. Mas ele não entende que concurso hoje em dia não, naquela época tinha que estudar muito, tá? Não era tão concorrido assim. Só que você tem a sua necessidade, né? A minha necessidade era o quê? Eu queria ter dinheiro, eu queria comprar as coisas, eu queria sair. Então, eu fiquei muito focado em trabalho de contrato na época. Tinha muito contrato assim, processo. E aí você trabalhando, você vai perdendo foco nos estudos. E fazer vestibular também. Então, depois veio o Enem, mas eu peguei antes do Enem. E peguei prova no Maracanã. Gente, quem fez prova no Maracanã de concurso? Eu fiz, acho que foi do Colégio Militar. Colégio Militar foi no Maracanã. Nossa, que prova. E é um coladinho ali praticamente do outro, e fica os o pessoal lá, né, do exército, eu acho, do exército, e você leva uma prancheta para ficar escrevendo, muito cálculo, muita matemática. Não foi tão ruim assim, não, tá? Mas eram pouquíssimas vagas. Meu pai, você vai ser meu sonho dele é que eu fosse militar. E eu sempre gostei de ser professora. E aí eu também sempre trabalhei com crianças, né? Estou aqui contando mais histórias. Sempre trabalhei com crianças. E aí eu tinha trabalhava com criança e tem aquelas escolas que contratam auxiliar, etc. E aí foi onde minha tia falou, Daniela, por que você não faz o curso normal, que aí você se forma em professora, você tem uma formação. E aí eu falei, é mesmo, eu vou fazer, porque aí você não tendo formação, você recebe pouco, e você não é valorizado ali, né? E você não consegue. Aí vem a questão do concurso. Como que eu posso fazer concurso para professor se eu não tenho formação de professores? Eu vou fazer de auxiliar, tem ensino médio, mas eu não quero receber como auxiliar. Aí eu fiz formação de professor no MEPIC,
Aí lá no EPIC que eu tive uma qualificação nos estudos, porque lembra, lá no colégio que eu estudava, nossa, os primeiros alunos faziam bagunça. Hoje em dia tem isso, né, gente? Como professora, hoje em dia ainda continua assim. Os alunos fazem uma bagunça, aí tem professor que vai na bagunça, tem professor que fica irritado e não quer dar aula. São poucos os professores que a gente, eu digo assim, a turma para e respeita aquele professor para estudar. São poucos, então, ensino médio, final do fundamental ali é complicado. Então, e poucos alunos querem de fato estar ali estudando. Então, isso é escola pública, tá? Do Estado. Então, realmente o estudo, se você não tiver no ambiente certo, ele prejudica. Tá com pessoas erradas, no momento errado vai te prejudicar. Eu me sinto prejudicada nessa questão, porém eu nunca fiquei parada nisso, né? Ah, não deu, vou para a próxima, vamos para a próxima, tal. Aí fazia processo seletivo de contrato, fazia alguns concursos e tal. Lembro que eu fiz muitos concursos, só que naquela época não tinha internet. Tá? Eu lembro que eu fiz do Detran. A do Detran já tem anos, gente. Detran eu passei, porém tinha que acompanhar, nem sei. De repente passei, fui convocado, nem sei, porque não tinha internet, tinha que ficar comprando jornal, ou tinha que ficar indo no local, eu não tinha dinheiro de passagem, ou então, às vezes, tinha que ir para um lugar distante. Minha mãe não deixava, que eu era uma filha obediente, a minha mãe, né? Lá até meus 20 e poucos anos eu obedeci. Minha mãe falava, não vai, eu não ia. Não vai, porque é perigoso, e assim, até que um dia eu consegui um trabalho no Rio, eu perdi esse medo, né? Já tinha mais de 20 anos. Aí eu consegui um trabalho no Rio, eu perdi esse medo. Mas os meus amigos que desde os 16 anos foram jovem aprendiz, começaram essa rotina de estudo e trabalho, eles estão bem, né? Os pais entenderam essa necessidade. Agora, o pessoal aí que ficava com medo, a gente fica preso ao medo e a gente não cresce muito. Então, dê importância aos estudos, tá? Dê importância a ler o regulamento, dê as regras, porque como eu falei, eu queria fazer prova para professor, eu até cheguei a fazer prova para professor, ainda bem que eu não passei. Quando eu via, tem que ter formação de professor, não é só ensino médio, também não sabia, gente. Mas isso já tem o quê? Tinha 18, 19 anos, não tenho mais. E aí, conversando com pessoas que eu entendo, não, você tem que ter curso. Na época, ela não precisava nem de pedagogia, você tem que ter curso, assim, não era obrigatório. Hoje em dia tem prefeitura que bota até curso normal, mas fica ali pressionando para você fazer a licenciatura. Aí era só ensino normal, né? O curso normal de professores. Aí fiz o pedagogia, né? E peguei nessas épocas aí, prova no Maracanã, depois foi, prova no Maracanã, todo mundo lá. UF, fiz a prova da UF, não tinha Enem, depois que teve o Enem, e aí eu conseguia a oportunidade, minha mãe não deixava, você não vai para o Rio, tá? Minha mãe não deixava. Hoje em dia eu sou casada, tenho minha vida, então, né? Mas até um pouquinho antes de casar, um pouquinho antes não, é depois que eu consegui uma estabilidade no trabalho e tal, financeira, e minha mãe falava, não deixava, não, não vou, eu tenho meu financeiro, pago, e aí veio a internet facilitou muito, então eu uso a internet para facilitar a minha vida, tá? Claro que tem momentos de distrações aqui, que eu já estou cortando isso, mas eu uso para facilitar. E vem a internet e tal. Eu falei, dá para ir sim. Minha mãe falou que não dá para ir. Já me inscrevi em muito concurso e não fui fazer, porque na época eu falava com meu pai, dá para levar? Meu pai, não dá para levar, não. Concurso em Rio Bonito, Araruama, Saquarema, só que a prova não era pro lado da, da região dos lagos, que para mim era mais fácil, né? Porque eu moro ali perto do centro de morava perto do centro de Niterói, então eu pegava o ônibus e o ônibus ia por aqui. A prova era no outro lado. Eu esqueço no Via Lavras que fala, não sei, era um lado que era mais rural, naquela época não tinha tanta casa. Como que eu vou chegar ali? Onde fica essa escola? Como que eu vou fazer? Qual ônibus? Não tinha Uber, não tinha Uber, gente. Hoje tem Uber, hoje tem carona. Gente, hoje tem muitas coisas para facilitar a sua vida. Mas se eu vou ficar falando aqui na minha rotina, das pessoas que eu conheço de concurso, tem história, muitas histórias para contar. Né? Também fiz uma prova que eu fiz porque meu pai pagou. Eu não queria fazer, acho que foi na época, não sei se foi do Banco do Brasil, e caiu a parte de administrativo. E aí eu li aqueles termos, eu falei, cara, gente, que é isso aqui? Foi uma prova que eu fiz por fazer mesmo, tá? E aí eu falei, não quero fazer mais concurso para banco, não, porque essa prova não tem nada a ver com o meu estilo. Também tem isso, né? É igual militar, eu falei, você vai ser militar, mas também não era o meu estilo. Depois que quando eu fui fazer a prova, tudo não era meu estilo. O pessoal chega todo animado, mas você depois tem que ter tudo ali. Eu gosto dessa coisa de professor, de humanas,
Eu acho que a área da saúde, para mim, eu também gosto, depois que eu trabalhei, a área da educação, né? A área de serviço social, essas áreas são as áreas que eu amo mesmo, né? Claro que com o tempo a gente vai descobrindo outras áreas, tipo a internet. Quando veio a aula a EAD, a distância, eu realmente não gostava, eu achava muito chato. Depois com a Covid, a necessidade também faz com que você goste de algo, né? Você foi necessário, comecei a gostar. E estou gostando, né? Cadê as pessoas? Não estou vendo, estou falando comigo mesmo. E aí você vê que mesmo você não vendo as pessoas, vocês estão aí. Então, isso faz com que a gente fique mais felizes, contentes com o nosso trabalho, tá? Porque o nosso objetivo é estar transformando a vida de você. É o objetivo de todo professor, de fato. E ele fala aqui dos agentes de endemias, ele continua falando do agente de endemias, né? E ele também está de olho no concursos de outros municípios. Isso aí, tem que ser assim. E um beijo, Dicas Nacionais Concurso Brasil. Grande beijo para você. Tem um canal dele, pessoal aí de Nova Iguaçu da Baixada, vai lá no canal dele. E aí alguém também comentou, Tamires Oliveira, 9983, curso Miguel Pereira. Já tem notícia sobre a banca? Não, Tamires, ainda não temos notícia sobre a banca, mas com certeza eu vou estar colocando aqui quando sair, abrir o edital, tá? Eu não gosto de deixar essa ansiedade. Gente, só tá falando que vai ter concurso? Estude, tá? Não gosto dessa ansiedade da... A banca, quando? Quando sair? Estude, estude, estude. Quando sair, você já está preparado, tá? Senão você vai ficar com muita ansiedade, vai viver esse momento. Tem muita coisa para falar aqui, gente, tem muita coisa para falar. Já vivi essa época, eu já fui assim também, ansiosa, tá? E quando chega no dia da prova, tá tudo errado. A gente até estuda, 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 mas ansiedade. Quando a gente tá com a mente, tô estudando, vou dar meu melhor, as coisas fluem. Luiz, um grande beijo, Luiz. Luiz também tá comigo desde, ó, primeiro vídeo, Luiz. Feliz ano, feliz 2025, o primeiro vídeo falando da região, que ele é dessa região aí, região dos lagos. Um grande beijo. Acho que é Araruama? Me corrija aí, Luiz, se é Araruama. É... E aí, Dicas Nacionais também. Feliz ano novo para você, Luiz. Luiz está sempre aqui comigo. Raquel Matos mandou coraçãozinho. Quando quem manda coraçãozinho, recebe coraçãozinho. Thaís Ferreira, 9448. Como se inscrever? Não tem site. Então, ainda não saiu o concurso de Tatiaia, tá? Tem um processo seletivo, coloquei um vídeo aqui para serviço social, processo seletivo, tá? Vai dia 6 e 7. Alguém sabe sobre passagem ou alimentação do município de Arraial do Cabo? É aquilo que eu estava falando no início. Kelly Pires, 7069, um beijo. Eu não sei, tá? E aí cada cargo vai ter sua necessidade. E aí eu também não sei te dizer. Se alguém puder responder a ela, eu agradeço. George, um grande beijo. George, Osmar, Luiz, aquele beijo, aquele abraço, fortalecendo sempre o canal Conversando com a Dani. Leidiane 7883, Dani já abriu as inscrições, concurso Saquarema não abriu as inscrições e recebi notícia que vai ter processo seletivo, parece. Antes do concurso vai acontecer um processo seletivo, tá? Estão dizendo que ainda vai ser nesse mês de janeiro, então fique ligado que se você tiver a condição de estar participando do processo seletivo, se inscreva no canal que eu vou colocar aqui para vocês. E a Laila Caetano, 1415, feliz 2025. Sou nova aqui, moro em Duque de Caxias. Laila, feliz ano 2025 para vocês. Um grande beijo para você e para Duque de Caxias. Ó, um grande beijo. O pessoal de Duque de Caxias também está aí pensando em concurso. Vamos aqui pensar em abrir concurso, né? Vamos ficar com a mente aqui, quem vai que a prefeitura abra um concurso. Rosiane Martins, estarei esperando. Isso, Rosiane, concurso Saquarema. Mas estuda, tá? Vai estudando, porque a prova de Saquarema, já fiz prova de Saquarema, não é difícil. O problema é o quantitativo de vagas. O problema é que você não pode dar mole pro erro, tá? Porque aí quem acerta mais é que tá lá na frente. Você pode concorrer ao concurso, mas a prova de Saquarema não é difícil, não. Só acho que se tiver redação, se for professor, é chato de fazer, tá? Para quem não tem redação,
aí vai ser bem tranquilo. Só que é aquilo, são 50 questões e o objetivo é acertar 50. No mínimo ali, a gente acertar 35. Menos que isso a gente não consegue entrar. A não ser que as outras pessoas não consigam nem a metade. E select, né? Excelente vídeo para reflexão, Dani. Lindo seu jardim. Abraço. Botei um vídeo aqui do. Gente, vou aqui falar muita coisa, tá? Para vocês esse ano. Esse ano vai ser um ano aqui que, em nome de Jesus, eu vou conseguir estar fazendo mais vídeo. Ano passado eu estava com esse objetivo, mas ano passado foi um ano muita correria. Foi um ano, assim, em relação a mim e minha família, que a gente teve que. Eu tive que me abster de alguma coisa devido à saúde, não só minha, como de parentes também. Então, a gente tem que dar prioridade a isso. Mas esse ano, Deus dando saúde, né? Porque por mais que a gente vai no médico, é Deus em tudo. Vou estar aqui fazendo mais vídeos. Fiz um vídeo aqui mostrando meu jardim, as plantas, porque é algo que eu gosto muito. Todo dia eu olho as minhas plantas, todo dia eu converso, falo com ela, todo dia eu estou ali fazendo minhas meditações, admirando, vendo, observando. Hoje já vi que a minha abóbora tem abelhinha, porque a minha abóbora não está dando abóbora, porque não dizem que não tem o animal certo, o bichinho certo, perdão, o inseto certo para estar ali nascendo abóbora. Eu vi ali, espero que elas coloquem o pólen direitinho para nascer. Pé de acerola, chove, faz sol, pé de acerola fica cheio de acerola. Eu vou lá, pego a acerola, aí eu ganhei 2 pés de banana, aí tá aqui, o pé de banana tá progredindo. É assim, eu fico muito feliz, curto muito isso, tá? Então, né, a gente fala de concurso porque o objetivo aqui é mudar de vida, tá? Mas a gente tem as nossas alegrias de vidas, né? Nossos momentos ali de lazer, nosso momento de paz, assim, vamos dizer. Tá? Já falei, eu vou falando aqui aos poucos. Então, curto uma planta, curto viajar, curto ler, né? Leio muito rápido. Quando o livro que eu gosto, eu leio muito rápido. Não é que eu não leio rápido, não estou entendendo, não. Eu tenho essa habilidade de ler rápido. É, animais, né? Eu curto a natureza, ficar parada, admirada, assim, né? Admirando a natureza e tal, olhando. Quando eu vou no lugar, o lugar assim agora é de outro jeito, e fico ali vendo essa relação. Curtia muito fazer comida, hoje em dia não tanto. Eu amava fazer cozinhar. Amava cozinhar. Hoje em dia eu gosto de sair para comer. Antes eu preferia fazer comida do que sair para comer. Agora mudou, porque agora o meu objetivo, né, é aquilo que eu falo, se está não tem uma condição, claro que se eu não tivesse essa condição, né, mas mesmo na época eu tinha condição de sair, mas eu queria fazer comida. Mas aquela condição, isso muitas amigas, fala amigas, não tem mais amizade, mas é porque ela foi amiga da época. Muitas amigas que passaram no concurso, ela fala isso. Antigamente, quando eu não era concursada, eu tinha que ir lá no mercado, queria uma pizza, fazer uma pizza em casa porque saía mais barato. Ou então eu tinha que ir no lugar que a pizza era bem mais barata e não tinha tanta qualidade assim. Hoje em dia, eu concursada, eu tenho essa condição de estar escolhendo o que eu quero, né? Isso que a gente quer, escolher o que a gente quer. Né? Então elas saem, vão para restaurante, aí agora tem esse Instagram, fica tudo postando no Instagram, uma forma ali, né, de estar mostrando que venceu na vida, enfim, de agradecer a Deus, muitos colocam gratidão a Deus e tal. E tem muitas coisas para dizer a vocês. E o vídeo de hoje falei um pouquinho aqui também da minha história, do ensino da escola pública, que infelizmente são poucos, tem escola pública que tem ensino de qualidade, mas são poucas. Infelizmente eu caí nessa escola, mas era o que meus pais poderiam me proporcionar, graças a Deus nunca passei fome, sempre tive roupa, não era da moda, mas sempre tive roupa, tive minha casa, meu pai nas condições dele sempre teve o carrinho dele, sempre pôde proporcionar uma vida digna para a família, né? Então isso era importante. E eu corri atrás dos meus objetivos e percebi que muitas pessoas esquecem que existe um mundo do concurso, porque só fica vendo, pessoal aí da prefeitura, é tudo ladrão. Gente, vamos parar com isso, tá? Vamos parar com isso. A prefeitura tem muitos funcionários. Que não trabalham. Isso em qualquer empresa, né? E se não trabalha, se você trabalha, vai lá para fazer a diferença. Tá? Eu fiz a entrevista, uma vez eu falei isso. Eu vejo que o pessoal não trabalha e eu vou para fazer a diferença. Ele até morreu, o nome dele era Márcio, meu entrevistador. Eu teria 2 pessoas entrevistando. Ele falou assim: sabe por que você foi contratado? Porque você disse que ia fazer a diferença. E olha que falei mal da empresa, né? Que era da própria prefeitura de Niterói. Ele, se você não falasse isso, você não ia ser contratado.
porque você falou mal da empresa, mas você falou, eu vou para fazer a diferença, né? Claro que tem mais coisas ali. Então é isso. Ah, eu trabalho numa escola que os professores passaram no concurso e só pego o plano de aula da escola mas você vai para fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença. Seja você a fazer a diferença. Por mais que as pessoas não reconheçam, mas você. Acho que a maior felicidade do professor é quando você vê uma pessoa, um aluno, que não tinha capacidade, você deu uma luz para ele, que eu estou falando, deu uma luz, fez uma ponte ali, e aquele aluno volta e retorna e fala, professora, consegui isso. Professora, eu trabalhei com muitos alunos que viviam na vida, né? Não pode falar aqui, mas viviam naquela vida, né? De quem é de favela sabe. Trabalhei com alunos assim. Professores que querem trabalhar com alunos assim? Não. Ah, por causa do comportamento deles, linguajar deles. Eles têm, né? E eles têm uma postura assim Mas quando você vai lá e quebra, e você mostra que você está ali para fazer uma diferença, muitos morreram, infelizmente, mas muitos mudaram de vida, né? E é isso que traz uma felicidade para a gente. Não é nem o financeiro, claro que a gente tem que ter o financeiro, porque né, a gente tem que pagar nossas contas, mas estou falando da relação do aluno. Né? O aluno não vai te me pagar, ele vai falar, ó, professor, eu vivia naquela condição e agora estou uma família, estou nessa condição, e você foi uma das pessoas que fizeram mudar o percurso da minha vida. Então, isso é a maior felicidade. E a minha felicidade é ver vocês virem aqui no canal Conversando com a Dani e falar, Dani, eu passei. E eu estou muito feliz porque eu tenho alunos e tenho pessoal do canal que passaram em um concurso, já passaram em outro, já estou pensando em fazer outro, né? A mudança, teve aluno que foram assim, já está em outro? Como assim? E é isso, gente. E eu falo de concurso, mas porque eu vejo. Eu já é outro vídeo que eu tenho que fazer, né? Porque aquilo que eu te falei, o vídeo é uma situação que eu vivi perto eu fiquei ali entre um pouquinho da classe média, não alta, tá? Uma classe média, média mesmo, de trabalhadores e um pouquinho pessoal de comunidade. E o pessoal da comunidade o que é muito pobre mesmo. Aqueles que mudaram de vida, que hoje eles são da classe média até alta, foram os que estudaram e fizeram concurso, porque para mim, na minha visão, na minha vivência, foram mais fácil, mais rápido e fácil, porque é só parar e estudar, entender o jogo, a regra do jogo, fazer uma estratégia. E o pessoal aí da classe média que eu conheço, que era trabalhadora, a maioria era concursado. A maioria era concursado também. Né? Então eu tinha essa convivência. Só que na minha época não tinha internet. A gente tinha que conversar com essas pessoas. E pessoas mais antigas não precisavam fazer tanta prova como tem hoje em dia. Hoje em dia. E na minha época tinha prova. A questão era a gente acompanhar a questão financeira, porque se eu fizesse prova pelo Estado, como é que eu ia para lá? Né? E meus pais não tinham essa condição, então às vezes a gente desistia por causa disso. Mas eu sou adulta, né? Sou casada, tenho meu marido e tal, mas temos a nossa independência, então é uma conversa que acontece entre nós dois, e o que for decidido a gente faz. Se é algo que vai somar, a gente faz. Se é algo que não vai dar certo, a gente vai para outro planejamento. E é assim que vocês têm que fazer na vida de vocês. Tá bom? Um grande beijo, um feliz ano novo. Já temos vídeos aqui no canal, tem um vídeo lá das minhas plantas, se vocês quiserem, um vídeo de reflexão, tá? Eu falo lá que eu quero fazer concurso para ter mais plantas. Gente, se eu tivesse dinheiro aqui sobrando, eu tenho um monte de planta, gente. É aquele meme, eu fui na rua, achei uma planta e peguei. Mas hoje eu não posso fazer isso porque planta dá trabalho, eu já estou com muita, mas assim, se eu tivesse dinheiro, pagaria um paisagista, alguém para cuidar das minhas plantas, né? Claro, tem umas necessidades maiores, tem pessoas aqui que estão precisando até para a questão de um prato de comida. Né? Estou falando aqui porque hoje em dia a gente percebe o quê? Que é aquilo que eu falei, o pessoal da comunidade que eu conheci, eles mudaram de vida. Mudaram também, estão morando na Zona Sul. Então, eles têm planta, estou falando de planta, é uma forma de estar ilustrando a situação para você. Antes, eles não tinha nem quintal na casa deles, porque a gente frequentava a casa das pessoas, né? Hoje em dia eu não frequento mais, mas a gente não tinha quintal, era um cômodo, era uma casinha grudada na outra tinha valão, né? Então, hoje em dia, eles têm casa com quintal, sítio, apartamento, então paga a pessoa para estar cuidando, porque ele tem uma condição financeira que nem ele mais precisa estar fazendo isso. Ele vai lá e curte e já paga. E uma pessoa que
veio não do nada, que ele tem ali, né, a história da família, mas veio de uma situação que não, ele, acho que não, a gente nem pensava que a pessoa poderia chegar nessa vida e chegou porque viu que o estudo, viu que o concurso, né, seria a forma de ele estar ali dando uma oportunidade de vida para a família, né? E a gente tem que ter essa visão, né? A gente tem que ver por que eu quero fazer concurso. Eu quero fazer concurso porque eu quero ir no mercado fazer compra, eu quero botar meu filho numa escola em que ele tenha qualidade de ensino, né? Eu quero ter uma casa melhor, eu quero sair da comunidade e estar morando numa casa digna, eu quero ir, sei lá, pagar um médico, porque o SUS tem as suas demoras, enfim. Se for para pensar que, porque tem ladrão, o pessoal da prefeitura não presta, mas eles estão lá recebendo, quem passou o concurso está recebendo, aí você está aí correndo atrás e ouvindo as pessoas, é aquilo que eu te falei, cada pessoa vai contar a sua história, né? E aí algumas vão ter uma história de vida que vai sempre ver o lado ruim das coisas e outras vão ver o lado bom e vão desenvolver estratégia de estar melhorando isso, tá bom? Então, eu vejo como concurso público, porque quando eu entrei no concurso, quando eu trabalhei na prefeitura, quando eu fiz concurso, as coisas facilitam bastante. Por mais que seja um pouco salário, mas fica muito mais fácil. Né? Quando você está numa empresa, eu não gostei de trabalhar em empresa, principalmente escola privada, eu trabalhei em empresa privada, não é muito meu perfil, né? Porque fica seu chefe ficar ali em cima, eu não gosto dessa coisa de pressão. Você tem que bater, tem que fazer, e os outros também ficam ali, né? E prefeitura, o seu chefe fica em cima, mas aquele em cima, tipo, tá, puxei sua orelha. Tô falando nem, graças a Deus eu nunca dei trabalho, mas puxava a orelha depois, calma, relaxa, entendeu? É mais tranquilo, gente, é mais tranquilo, tá? Mas assim, cada um sabe da sua vida. Pode entrar como concurso, depois virar empreendedor e depois, sei lá, tem gente que quer sair do Brasil, mas você tem que ter dinheiro para sair do Brasil. Então, para ter dinheiro e sair do Brasil, você tem que ter um investimento. Tem gente que pode fazer esse investimento, fazer concurso, passar, trabalhar um tempo, juntar um dinheirinho e depois ir embora para o Brasil. Né? É aquilo que eu falei no vídeo. É uma forma que eu vejo rápido, né? Porque estudou, passou. E o concurso foi tudo certo, foi tudo ok, foi convocado, você já está recebendo. Mas não foi que eu passei no concurso, vai para outro que você vai conseguir, tá? E é isso, gente. Foi um vídeo longo aqui, mas esse é o objetivo, é estar aqui orientando. Hoje eu ouvi várias palavras aqui no comentário, né? Orientação, orientação, orientação. Vamos aqui ser orientados e vamos aqui mudar de vida. Eu quero ver vocês aqui comentando e vou ficar muito mais feliz. Já fico feliz vocês comentando, muito mais feliz quando falar, Dani, passei. Dani, estou alcançando meus objetivos, tá? E é isso. Fica comigo, o Luiz, George e Osmar, né? Estão sempre aqui comigo. Não deixe de comentar, que aí eu vou voltar com mais vídeos lendo os seus comentários, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.